Graça e paz, irmãos. Bem-vindo ao meu canal. Eu chamo Nayara e hoje eu quero falar para vocês. E quando tudo parece perdido, quando você está passando por uma situação que parece que não tem jeito, parece que está tudo acabado, você tenta de tudo e nada parece que dá certo. Quando entra Deus na história, né? O que a gente deve fazer? Em nome de Jesus, eu quero estar falando essa palavra para vocês aqui, em nome de Jesus. Talvez você esteja passando por uma situação, um problema que parece que não tem saída, mas eu estou aqui para dizer para vocês que tem uma saída sim, e essa saída se chama Jesus de Nazaré. E em Marcos, no capítulo 9, e o versículo, a partir do versículo 14, vai contar a história de um menino que foi curado por Jesus, né? Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Ou seja, quando Jesus chega, ele vê, né, que tem muita gente ali em volta dos discípulos e vira uma grande multidão. Ou seja, quando Jesus chega ali, né, ele vê que tem uma grande multidão em volta dos seus discípulos, que estava acontecendo alguma coisa ali, né? E aí, quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentar. Jesus perguntou aos discípulos: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" Um homem que estava na multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui." Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai do menino: "Quanto tempo faz que o seu filho está assim?" O pai respondeu: "Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo, mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós." Jesus respondeu: "Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé." Então o pai gritou: "Eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda." Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: "Espírito surdo, mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele." O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Ou seja, era uma situação que parecia que não tinha saída. Desde pequeno, aquela criança era atormentado com aquele demônio, e ele jogava ele no fogo, jogava na água, e aquele pai também, ele não tinha sossego, ele não tinha paz, porque qualquer descuido que ele pudesse ter ali poderia ser, né, o fim do filho dele. Então ele também estava sofrendo junto com aquela criança, e como ele contou, já tinha desde pequeno, né? Então já tinha anos que estava naquela situação. Não importa a situação que você esteja passando, não importa. A situação pode ser a pior, né? Que pode acontecer com a gente. Mas quando Jesus ele chega, ele pode resolver a nossa situação, em nome de Jesus. Então temos que fazer igual esse pai desse menino fez, que é ir até Jesus. Ele foi até lá e pediu, né, para Jesus curar, resolver aquela situação para ele. E aí, como os discípulos não deram conta, Jesus chegou e Jesus foi ir lá e resolveu a situação. E aí aqui Jesus pergunta, né, para ele se ele cria. E ali ele pergunta: se o Senhor pode curar ele? O Senhor pode nos ajudar? Tenha pena de nós?
E aí Jesus chega e fala para ele: tudo é possível para quem tem fé. Em nome de Jesus, esse é o segredo, né? Primeiro buscar Jesus e depois ter fé que toda essa situação pode ser resolvida, porque Jesus ele é a nossa última e única esperança, não existe outra. A gente pode buscar em todos os cantos possíveis, mas é Jesus que é a nossa única esperança. Em nome de Jesus. Dizer que às vezes Jesus só está esperando a gente falar: Jesus, eu creio em Ti, tenha pena de mim, faz isso por mim, Jesus, me cura, Jesus, transforma minha vida, Jesus, me tira disso, Jesus. Eu tô passando também por um problema, né, que não é muito bem comigo, mas assim, a gente tá orando bastante e intercedendo bastante, né, para Deus, para que Ele possa intervir nessa situação. E assim, eu creio que Jesus, Ele vai sim entrar na causa e Ele vai mudar o quadro, Ele vai mudar a situação, porque onde Jesus entra, demônio não fica, porque onde Jesus entra, enfermidade não fica. Jesus, Ele é a fonte da vida. Em nome de Jesus, vamos crer nisso. Em nome de Jesus. E eu profetizo bênçãos, eu profetizo saúde para vocês, eu profetizo que essa situação não venha para ser morte. Em nome de Jesus, nós venhamos nos levantar em Cristo e ter fé em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um que ficaram até aqui no final, em nome de Jesus. Amém. Eu tô começando agora, gente, a fazer vídeos, né, aqui no canal. E tá bem difícil, principalmente porque eu também não tenho nenhum, como é que chama? Um microfone e tal, mas é bem complicado, né? Mas assim, Deus há de prover em nome de Jesus. E é isso, né? Vamos nos agarrar a Jesus, porque Ele é a nossa única e última esperança. Em nome de Jesus.